como reativar as pessoas que pediram quanto custa o seu trabalho, mas sumiram? Vem que eu te conto no vídeo de hoje. O marketing, de certa forma, é responsável por trazer pessoas que levantam a mão, ou seja, que pedem orçamento para gente. As vendas são responsáveis pelo processo pós isso, né? Que é realmente fechar a venda, alinhar, ter uma proposta, organizar isso de forma com que o cliente olhe, né, o futuro cliente olhe e diga, nossa, eu preciso comprar isso daqui. Faz sentido? E muitos de vocês falam que até tem gente pedindo orçamento, mas poucos de fato fecham. Então, às vezes você passa 10, 15, 30, 40 minutos no Instagram e no WhatsApp respondendo pessoas assim, ei, quanto custa? Ei, quanto é que é? Ô, me passa um orçamento, adorei seu trabalho, quanto é que é o orçamento? Mas, quando você responde, essas pessoas não respondem mais. E às vezes você perde maior tempo respondendo com carinho, com dedicação, com proatividade, de forma personalizada e nem um muito obrigado eles dão às vezes, não é mesmo? Às vezes eles simplesmente não dizem nenhum obrigado, nenhum tchau e nem nada do tipo. Acontece com você, sim ou não? Comenta aqui para ver se é a participação de vocês. Então, se isso está acontecendo para você, eu vou te falar que parece normal pelo mercado, porque a gente ouve os outros fotógrafos falando que é normal e de certa forma é normal, porque acontece com muitas pessoas, porém não deveria ser normal. Por quê? Porque se a pessoa tem um interesse a ponto de lhe mandar uma mensagem e querer entender mais do seu trabalho, pelo menos cara, achei caro, ou pelo menos obrigado, não tenho mais como, ou algum retorno essas pessoas deveriam dar. Então, se essas pessoas estão desaparecendo, você está cometendo algum erro. É fato, né? Pode ser antes do marketing, pode ser no marketing, pode ser na venda, mas eu quero deixar claro que está acontecendo e aí a gente não vai ter tempo para aprofundar em todas essas partes, eu estou aprofundando em partes separadas, mas hoje eu quero fazer você reativar essas pessoas para, primeiro, ter uma resposta delas, segundo, você poder entender o porquê que ela não está fechando, porque a pessoa não fechar com você, você tem um problema. Concorda comigo? Se essa pessoa não fecha para você e não diz o motivo de não ter fechado com você, você tem dois problemas. Quais são os dois problemas? Primeiro, que você não fechou. Segundo, o dois, você não faz ideia de por quê. Então você não consegue achar uma solução para o problema. E problema que não tem solução não é problema. Tá certo ou errado? Problema que não tem solução é mais que um problema. Então, assim, a morte não é um problema, porque ela não tem solução. Nós não temos como fugir, mas a gente pode se cuidar para afastar ela um pouco da gente. Então, assim, a gente tem que entender o que é problema de verdade, porque problema de verdade tem solução. E não porque nós não temos a resposta das pessoas, não quer dizer que esse problema não tenha solução. Então, a gente tem que ir atrás dessa solução. Então, conseguir conversar com eles é o primeiro passo para entender por que ele não fechou. Será que é o preço de verdade? Será que é o seu produto que não encantou? Será que foi o seu contato que ele não gostou? Será que ao perguntar para você, outra pessoa, outro fotógrafo abordou ele? Então tem muitos pontos ali que a gente tem que descobrir, tá? Então o cara entrou em contato com você pedindo o preço, você responde o preço? Não! A não ser que o preço seja o seu diferencial. O preço é seu diferencial? Manda o preço. Se o preço não é seu diferencial, você precisa conversar, conectar e mandar o seu diferencial. Sempre mostrando valor antes do preço. Faz sentido, sim ou não? Então, prestem muita atenção nisso. Porque se você está indo muito direto e respondendo a pergunta da pessoa, talvez você está acabando com a conversa. Uma conversa de venda, o vendedor, ele não responde pergunta. O bom vendedor responde e já faz outra pergunta. Então aprenda uma coisa. Quando a pessoa lhe aborda para falar com você de quanto custa, você não só responde a pessoa, você responde a pessoa e faz outra pergunta. Você sempre deixa uma pergunta, você sempre deixa a porta aberta, você sempre faz uma continuação da conversa. A pior coisa que existe é conversar com alguém que é monossilábico. Sim ou não? Responde só a pergunta e não continua o papo. Pô, e eu vou falar uma coisa para vocês.
Tá cheio de fotógrafo assim. Eu vejo porque eu tô nos eventos, cara. O cara vem, o cara é meu fã, o cara me abraça, o seu fã, com o seu cara, que legal, mano, tamo junto. E ele fica assim, fala, caralho, o que eu falo agora? Caralho, como a gente continua o papo? Caralho, sobre o que a gente fala? E eu sei que às vezes, nesse caso, é nervosismo e tal, tá tudo bem, velho. Mas eu fico me perguntando, você não pode ficar nervoso com um cliente. Você tem que se acostumar com isso. Porque isso você vai fazer pro resto da sua profissão. Enquanto você estiver empreendendo na fotografia, você vai estar vendendo. Enquanto você está vendendo, você tem que continuar o papo, conversar com as pessoas. Então, anota essas dicas que eu tô te falando, sempre deixe uma pergunta no final. Oi, quanto custa? Oi, fulano, tudo bem? Que legal saber que você curtiu o trabalho, me conta. No que você está interessado? É ensaio? É casamento? O que é? Porque daí eu consigo te ajudar mais na questão valores. Tá vendo que eu não respondi quanto custa? Porque eu nem sei o que é. Mas eu quero casamento. Pô, que massa, velho. Me fala uma coisa, já tem data marcada, já tem local marcado? Por quê? Eu tô com a agenda bem apertada aqui, e aí você me confirmando a data, eu consigo te confirmar se eu tenho essa disponibilidade, e aí eu te passo todos os detalhes. O cara vai responder a data. Que legal, cara. Tenho uma boa notícia para você. Tenho a data disponível ainda, mesmo na correria. Eu acho que esse é o único final de semana livre desse mês. Mas que massa, que deu certo. E o lugar que você falou que vai casar, muito da hora, já fotografei bastante lá, vai ser massa demais. Cara, deixa eu te ajudar. Os meus valores hoje, pensando no trabalho completo, partem de, abre parênteses, nesse momento você vai ter um pacote de isca, para quê? Para que você responda o menor valor possível para você prestar esse serviço. E dentro desses pacotes, você vai ter o quê? Você vai ter uma sequência de venda extra, de pacotes maiores e melhores para vender depois. Então você cria um pacote bem simples, mas que faz a pessoa prestar atenção em você, para depois da reunião presencial você nunca vender esse pacote de entrada e sempre vender pacotes maiores e depois do evento ainda fazer venda extra, assim dobrando, às vezes triplicando o valor que você faz por cliente. Fecha parênteses. Aí eu vou falar o quê? Cara, passei o valor. Para o quê? Para essa pessoa ter ideia de quanto custa. Não adianta também marcar uma reunião, por exemplo, o cara da Audi querer marcar uma reunião comigo sobre um carro de R$1 milhão e que eu só tenho 300 mil para pagar. Adianta para ele? Não adianta. Então ele precisa equilibrar as expectativas. Então, quando eu falo um valor que parte de, eu estou equilibrando as expectativas. Porque não adianta, se o meu trabalho parte de R$10 mil e o meu ticket médio é vendido em 20 mil, não adianta eu tentar fazer uma reunião com um cara que quer gastar ou tem para gastar no máximo R$5 mil no casamento. Eu não vou conseguir vender para ele. Por quê? Porque ele não tem essa grana, é impossível dele. Então o problema não está na venda, o problema está no marketing, porque eu atraí o cliente errado, o certo e errado. Então quando eu respondi para ele quanto é que parte os nossos valores, a partir dali eu digo, cara, mas é importante a gente marcar uma call para a gente conversar e entender mais sobre o teu casamento e você entender mais do meu trabalho. Presta muita atenção agora, fotógrafo. Veja, muito fotógrafo diz que quer conhecer mais o cliente, entender mais o serviço do cliente. Errado. Gente, quando a gente está apresentando nosso trabalho, a gente não quer e não deve fazer um interrogatório para o nosso cliente. Não é isso que o cliente quer, responder milhões de perguntas. O cliente quer descobrir mais sobre o seu trabalho. Então, quando você está falando com esse cliente, o que você precisa fazer? Você precisa trazer a clareza e dizer, cara, vamos marcar uma call para eu entender um pouco mais seu casamento e principalmente para você ter certeza que somos nós, a equipe perfeita para vocês, para a gente entender se dá match e é isso que vocês estão procurando. O que eu estou tentando dizer para você? Eu estou dizendo para ti, fotógrafo, que você precisa falar o que o cliente quer ouvir. Ele não quer saber de você entender se ele é o cliente ideal para você. O cliente está preocupado de entender se você é o fotógrafo ideal para ele, financeiramente, e se vai ser bom o suficiente. Faz sentido? E é isso que nós precisamos falar. Nós precisamos comunicar aquilo que o nosso cliente quer saber. Então para de fazer o que muitos gurus da internet falam para você perguntar, entender mais deles.
Cara, se você começar a querer vender pra Diana e começar a fazer pergunta dela ou da vida dela, você perdeu a venda na hora. Diana não gosta de abrir isso, não. Ela é mais fechada. E eu também sou. Assim, o cara começar a perguntar da minha vida, perguntar do meu evento, aonde vai ser, quantas pessoas, um monte de coisa no começo, eu pensei assim, cara, pra que você quer isso, velho? Você não precisa dessa informação, não, velho. Entende? Então, assim, o que eu, como cliente, quero saber? Eu quero saber se o fotógrafo que eu estou conversando, se este cara é o ideal para eu contratar. Bom, vou gostar, vou conseguir pagar? Então, pensando nisso, é isso que nós temos que comunicar com essas pessoas. E aí, fotógrafo, tá na hora de profissionalizar as vendas, o follow-up e organizar toda essa questão de venda do seu negócio de fotografia? Se sim, eu tenho um convite para te fazer, tem um link na descrição aqui. Você pode marcar uma análise individual e gratuita com o meu time, isso mesmo. Basta clicar no link que está na descrição deste vídeo aqui e aproveitar. Clicou na descrição, vai abrir aí para você responder umas perguntas para a gente entender mais o seu negócio. É só responder e marcar a sua análise individual e gratuita com o meu time. Fechou? Bora profissionalizar? Clica aí e a gente se vê lá.